Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano Santa Clara e vamos dar prosseguimento ao nosso W52, desenvolvendo através da leitura. O livro, como você já sabe, estamos aqui no capítulo 8, O Código da Inteligência, terceira armadilha da mente humana, o medo de reconhecer os erros. Quem não tiver o livro, vai aqui na descrição, pode comprar o livro O Código da Inteligência, que está em promoção na Amazon, e vou deixar o link também do audiobook para você escutar todo o livro, ok? Capítulo 8, terceira armadilha da mente humana, o medo de reconhecer os erros. O medo de reconhecer os erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como ser humano com imperfeições, defeitos, fragilidades, estupidez, incoerência. Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial que esconde a humanidade e supervaloriza o endeusamento. Quem está brilhando hoje, amanhã poderá cair em desgraça para que o outro o substitua. O pódio é cíclico. Não há espaço para dois primeiros lugares. Além disso, a mídia constrói e destrói mitos. Podemos ter dignidade para estar entre os primeiros, ainda que nunca subamos ao pódio e fiquemos entre os últimos. Uma minoria ganha o Oscar, o Nobel, o Grammy. Uma minoria torna-se ícone social e profissional. Mas, como veremos, podemos desenvolver os hábitos dos profissionais excelentes e brilhar, ainda que nunca sejamos um ícone. Podemos revolucionar o ambiente em que estamos, ainda que anonimamente. Por vivermos em uma sociedade que valoriza os super-heróis, negamos consciente ou inconscientemente nossa humanidade. Temos medo de assumir o que somos, seres humanos, mortais, falíveis e imperfeitos. Não há sábios que não cometam loucuras. Gostamos de ver as chagas dos outros, não as nossas. Os noticiários expõem as falhas alheias e cativam nossos olhos, enquanto ficamos na sala silenciosos, escondidos de nós mesmos, em nossas poltronas. Não é possível desenvolver as funções surpreendentes da inteligência, as ferramentas mais importantes para explorar nossa psique, se não tivermos coragem de enfrentar nossa realidade, descortinar algumas áreas de nossa personalidade. A psique, como temos visto, é como um teatro onde encenamos uma peça. Quem não assume seus defeitos, quem não reconhece suas loucuras, vive artificialmente, não amadurece. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que desiste, mas o que estimula a começar tudo de novo. Augusto Cury, em Maria, a maior educadora da história. Errar é humano, mas não admito erros. O ser humano é um lirismo ácido. Todos sabem que errar é humano, mas insistimos em ser deuses. Temos a necessidade neurótica de ser perfeitos. Amamos conviver com pessoas simples, despojadas, mas complicamos nossa vida. A energia gasta pela necessidade da perfeição é caríssima, esmaga o prazer de viver. O medo da crítica, do vexame, da rejeição, do julgamento alheio e dos olhares sociais tem feito mentes brilhantes apagarem suas luzes. Por nada, nem ninguém podemos deixar de decifrar o código da espontaneidade. Quem não o decifra, pouco a pouco se deprime.
Nossa liberdade não pode estar à venda por nenhum preço, mas vendemos por bobagens. A trocamos com incrível facilidade. Veja os exemplos. Quando alguém aponta um erro que cometemos, nosso humor muda. Quando alguém revela uma atitude estúpida que tivemos, ficamos indignados. Nas relações em que o poder é desigual, a situação é pior. Quando um paciente corrige um psiquiatra, gera um escândalo. Quando um funcionário aponta a falha de um executivo, é um desaforo. Quando um filho discorre sobre um comportamento débil de um pai, revela um desacato à autoridade. Nada tão absurdo, nada tão imaturo. Podemos resumir Jesus Cristo como, isso em Augusto Cury, o mestre dos mestres, o resumiu neste pensamento: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Augusto Cury, o mestre da sensibilidade. Nas relações desiguais, o vírus do orgulho contagia em frações de segundo o cérebro daquele que se considera superior, levando-o a silenciar a voz do que está em posição inferior. Tais reações são doentias, pois não há psiquiatra, executivo e pai que não falhe, às vezes vexatoriamente. Quem usa a relação de poder para impor suas ideias não é digno do poder que está investido. Quantos professores não cometem acidentes na formação da personalidade de seus alunos, ainda que sem perceber, porque nunca tiveram coragem de pedir desculpas quando levantaram a voz desnecessariamente ou julgaram de forma precipitada. Não decifraram o código do desprendimento e da generosidade. Certa vez, um professor fez um aluno repetir várias vezes uma palavra que não conseguia articular diante de seus colegas, até acertar. Quanto mais o aluno tentava, mais errava e mais arquivava as janelas killer dentro de si, até que começou a chorar e o professor se arrefeceu. Poucos segundos pautam a história. A atitude desastrosa do professor aprisionou o jovem aluno no lugar em que deveria ser espontâneo e livre. O resultado? Nunca mais, mesmo quando adulto, conseguiu se expressar quando estava em grupo. Ao tentar falar, sentia falta de ar, excesso de suor, palpitação. Seu cérebro o preparava para fugir do monstro do vexame e da humilhação cravado em sua psique. Muitos pais querem que seus filhos sejam humanos, mas eles mesmos se comportam como se fossem deuses. Pais no mundo todo, na Europa, a Ásia, do Oriente Médio às Américas, querem que seus filhos reconheçam seus erros, mas não reconhecem os erros que eles próprios cometem. O excelente mestre não é o que mais sabe, mas o que mais tem consciência de quanto não sabe. Não é o que é viciado em ensinar, mas o mais ávido a aprender. Não é o que declara os seus acertos, mas o que reconhece suas limitações. Augusto Cury, em Maria, a maior educadora da história. Quem não decifra os códigos da inteligência acaba formando jovens insensíveis, frios, que só pensam em si mesmos. Quem os decifra e os aplica tem grande chance de formar pensadores que também decifrarão e aplicarão esses códigos. O código do amor. Há milhares de jovens universitários destituídos de sensibilidade,
com traços marcantes de psicopatias. Têm cultura acadêmica, mas não são solidários, tolerantes, altruístas. Ao contrário, são egoístas, radicais, sectários. Desconhecem o código da família humana. Amam sua religião, sua ideologia política, seus pais, seu time esportivo e sua raça mais do que a espécie humana. Se um dia dirigirem sua nação, cometerão atrocidades, sem se importar com as necessidades dos outros. Do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, o famoso pensamento "amai o próximo como a ti mesmo" está corretíssimo. Quem é o próximo? O próximo não foi definido, porque inclui todas as raças, todas as culturas, todas as religiões. Só foi definido quem deve decifrar o código do amor: amar como a si mesmo. Que intrigante sabedoria! Como abordo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, quanto pior for a qualidade da educação neste século, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Não têm tido elas papéis em franco processo de crescimento? Estamos ensinando as crianças e os adolescentes a conhecer as entranhas dos átomos que nunca verão, mas não os estimulamos a descobrir seu complexo planeta psíquico. É fundamental que eles conheçam seu psiquismo, bem como a decifrar os códigos para deixarem de ser vítimas dos traumas da infância, das perdas da adolescência e das frustrações da vida adulta. Uma pessoa que defende suas ideias está correta, mas quem defende exageradamente sua posição revela uma grande insegurança. Não se deixa influenciar, corrigir, repensar. Defender nossas opiniões com muita assertividade reflete fragilidade. Como nas sociedades modernas, as mulheres estão doentes pelo padrão ditatorial de beleza. Elas chegam diante do espelho e travam uma guerra. Dizem: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Mas cada mulher tem a sua beleza única. A beleza está nos olhos de quem enxerga. Augusto Cury, em A Ditadura da Beleza. Há pessoas educadas que nos primeiros 5 minutos de conversa são agradabilíssimas, parecem seres angelicais, mas no convívio diário são um tormento. Tecem 1000 argumentos para sustentar suas atitudes. Nunca reconhecem erros, nunca pedem desculpas. Sugam a energia vital dos outros por falar muito e procurar excesso de atenção. O homem Jesus teve reações que chocaram o mundo e nos deixou grandes lições antes de ser preso. Decifrou códigos nos quais seus mais importantes seguidores tropeçaram vexatoriamente. Era seguro, lúcido, coerente, enfrentava os vales do medo com incrível coragem. Mas quando precisou decifrar o código das lágrimas, não se segurou. Quando precisou se despir da sua força e decifrar o código da autenticidade, admitiu sua dor com uma clareza cristalina, ao dizer que sua alma estava deprimida até sua morte. Quando atravessou o deserto do desespero, não se calou. Discorreu sobre seu drama. Como explico no livro O Mestre do Amor, Jesus chamou 3 amigos, Pedro, Tiago e João, que momentos depois o decepcionariam,
e o abandonariam. E lhes disse que sua alma estava profundamente deprimida. Só um ser humano verdadeiramente forte pode declarar sem medo sua fragilidade. Só um ser humano maduro não tem medo de si mesmo. Os grandes líderes espirituais frequentemente são solitários. Não dividem seus sentimentos, suas angústias, seus desertos existenciais com ninguém. Tem medo da crítica, da rejeição e de ser exposto publicamente. O mesmo fenômeno da solidão, do isolamento psíquico, ocorre com muitas celebridades intelectuais e profissionais bem-sucedidos. Quando estão no auge da fama e precisam dividir o peso do sucesso, acabam se calando. Quando precisam dialogar com amigos sobre a asfixiante carga de estresse gerada pelo excesso de comprimidos, chafurdam na lama do isolamento. Quando precisam se humanizar e falar dos seus sentimentos ocultos, se fecham. Ficam sozinhos mesmo quando aplaudidos. Muitos não sabem que decifrar o código para falar de si mesmos e reconhecer seus erros é altamente relaxante, reconfortante, agradável. A sociedade estimula o endeusamento, mas tentar ser um Deus perfeito e intocável é altamente desgastante e psiquicamente deprimente. Quem quer desfrutar do néctar das mais belas flores precisa vencer o medo do desconhecido, superar o medo das alturas e voar para ares nunca antes respirados. Augusto Cury, em Revolucione sua qualidade de vida. Reconhecer nossas debilidades e entrar em contato de maneira nua e crua com nossa realidade. Não é um passo fundamental apenas para oxigenar a inteligência, reeditar a memória e superar conflitos, mas também para mergulhar nas águas de descanso e beber das fontes mais excelentes da tranquilidade. Os tranquilizantes podem diminuir a agitação psíquica, mas não produzem a tranquilidade existencial. As técnicas psicoterapêuticas podem expor as causas de nossas mazelas, mas só nós podemos mudar nosso estilo de vida. É preciso decifrar os códigos da inteligência para cumprir esses nobres objetivos. Então é isso, agradeço a sua participação aqui comigo. Capítulo 8 concluído, próximo vídeo, capítulo 9. Se inscreva aqui no canal, deixa um like e até mais.